Aleluia. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom que você está aqui nessa manhã. Amém? Antes de nós prosseguirmos, eu queria fazer uma última oração. A palavra do Senhor diz em Isaías 53 que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Alguém pode dizer amém? Por que eu estou te lembrando desse texto? Porque é o seguinte, eu não sei se você tem percebido. Vamos lá, Lucas 12, 22. Nós vamos continuar a palavra que a gente começou no domingo passado. Vou continuar nesse domingo e concluir no domingo que vem. Amém? São 3 partes. Né? Nós estamos falando sobre acumular tesouros nos céus. Amém? Então nós vamos reler uma parte, porque no domingo passado nós começamos lendo aqui em Lucas 12 mesmo, só que foi do verso... Primeiro foi do verso 13 até o verso 21. Aí depois nós lemos do 22 ao 34. Então, a primeira parte ela era mais relacionada aí até o verso 21. E hoje nós vamos reler essa parte do 22 ao 34, que a gente também leu domingo passado, mas é uma continuação da palavra anterior. Mesmo que você não tenha vindo domingo passado, não se preocupe, amém? Porque mesmo apesar de ser uma continuidade, vai ficar claro para você, amém? Então, Lucas 12, verso 22, está escrito: a seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei vossos bens, dai esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia de papel aí, erga ela para o alto. Amém? Repita logo após mim e diga assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. E nesta manhã, o meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, transformadora palavra de Deus. Por isso, Senhor, fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém, meus irmãos? Então, nós vamos continuar falando sobre esse acúmulo de tesouros, mas tesouros dos céus. Entenda, antes de mais nada, que quando a nossa escala de valores muda e passamos a valorizar aquilo que Deus valoriza, que isso é um ponto muito importante, nós começamos a acumular tesouros nos céus. Então, nesse trecho aqui, e não só no trecho que nós lemos, como eu disse, né, no domingo passado, domingo anterior, depois se você quiser ler em casa, né, do verso 13 até o verso 21, o Senhor Jesus ele está fazendo como que esse confronto de riquezas, né? Ele está mostrando sobre aqueles que estão empenhados em acumular tesouros nessa terra e mostrando sobre aqueles que estão indo na direção de acumular tesouros nos céus. E o nosso chamado, como participantes do reino dos céus, é de acumularmos justamente tesouros aonde? Que você acha? Tesouros
nos céus. Né? Então, no domingo passado, eu falei até justamente desse risco. Né? Então, para que você possa se guardar, se resguardar, até para reavivar esses valores, né, no seu espírito, no seu entendimento, né, sobre aonde devem estar acumulados seus tesouros, especialmente agora no final do ano, né, nesse tempo de festas, de celebrações. Né, e muita gente fazem compras, né, na intenção, de repente, até de querer expressar amor, acabam gastando mais dinheiro do que deveria, simplesmente porque estão, muitas vezes, focados só nos tesouros aqui. Mas preste atenção, meus irmãos, quando a nossa escala de valores muda, nós começamos realmente a valorizar o que Deus valoriza, que são as almas, e é isso que realmente tem valor. Amém? Então, tudo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário foi em função das vidas, das almas. Foi para esse propósito que nós estamos, né, empenhados aqui, né, como igreja, né, em relação ao batismo, em relação à salvação das vidas, em relação ao próximo encontro que nós teremos. Então, quando nós fazemos isso, nosso encargo está nessa direção, nós estamos acumulando tesouros nos céus. Porque tudo aquilo relacionado à salvação de vidas, à transformação de pessoas, entende? A libertação dos cativos, e todas essas obras também que envolvem o cuidado dessas vidas nessa terra, como a gente orou agora há pouco, né, pela cura dos enfermos, tudo isso é um caminho para você acumular tesouros nos céus. E esse é o lugar que Jesus fala, olha só, aí no verso 33, né, mesmo, voltando para Lucas 12, no verso 33. Vendei vossos bens da esmola, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Então é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte, falou, olha, existe uma riqueza que o ladrão não tem acesso, enquanto que tem outras riquezas que o ladrão alcança. As riquezas que o ladrão alcança são os tesouros dessa terra, são coisas, tudo relacionado ao materialismo, dinheiro, coisas desse mundo, coisas dessa vida. Mas existe uma outra qualidade de riquezas que é superior, e essa não vai se extinguir, essa realmente não vai desaparecer, essa realmente o ladrão não vai alcançar, que é justamente o quê? Estas vidas que o Senhor Jesus usa você como instrumento de salvação, de libertação, de transformação, amém? Seja pregando o evangelho para essas pessoas, seja levando essas pessoas para o encontro com Deus, e especialmente quando você conduz elas para o caminho que Jesus falou que os discípulos deveriam seguir, amém? Que era pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos aqui para, continuar essa obra que o Senhor Jesus começou. Alguém pode dizer amém? Porque esse foi o propósito dele. Esse tem que ser o nosso propósito. Porque, às vezes, eu fico até pensando, né? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. É um tanto estranho. É estranho isso que eu vou dizer. Porque hoje, domingo, né? Então, milhares de milhares, né? Para não dizer milhões, na verdade, de pessoas ao redor do mundo, estão congregadas num dia como esse. E têm uma vida dedicada à fé cristã. Só que quando você olha para a rotina da vida dessa pessoa, parece que no dia a dia, os valores que ela tem, aquilo que realmente ela prioriza, parece que estão muito longe dessa vida de alguém que está preocupado em acumular tesouros nos céus. E eu quero lembrar você que aqueles que estão realmente dedicados a acumular tesouros nos céus é que estão realmente alinhados com Cristo Jesus, que foi o que Cristo fez. É, na verdade. Eu pergunto para você, nos anos de vida que o Senhor Jesus Cristo teve aqui na terra como homem, né? 33 anos e meio, basicamente. Que patrimônio que ele deixou? Financeiro, material, casas, carros, posse, dinheiro. O que ele deixou de patrimônio? Nenhum, nada. Mas o que ele deixou de tesouros celestiais, de testemunho de tesouros celestiais? Porque o que é maravilhoso dos tesouros celestiais é que eles estão guardados em Deus, ninguém pode roubar, mas eles são manifestados aqui na terra como frutos, que foram os discípulos, que foram os 120 que ficaram orando, aguardando a promessa do Pai, né, que Jesus disse que da minha parte ouviste, que foi descida do Espírito Santo, né, para que o povo recebesse ali do poder, né, e aí de repente pudessem ser as testemunhas do Senhor Jesus Cristo, aonde eles pudessem ir, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A herança que Jesus deixou foi outra. Só que aí você olha para muitos cristãos hoje, e ele está dedicado a outros tesouros. Parece que ele tem uma vida justamente inclinada para outro rumo, diferente. É justamente o sentido oposto.
de acúmulo de tesouros em relação ao acúmulo de tesouros dos céus, que foi o que Cristo fez. Porque o de Cristo não foi esse, relacionado à coisa dessa vida. Não, foi relacionada à vida vindoura. Até porque, meu irmão, eu quero te lembrar, olha para cá. O que há de vir, o que está diante de nós, é muito maior do que tudo aquilo que você pode experimentar nessa vida e nessa terra. Você está entendendo? Porque o que você vai viver nessa vida, nessa terra? 100 anos que seja. Mas eu te pergunto, o que são 100 anos em relação ao milênio, por exemplo? Que é o reino milenar de Cristo aqui na terra. O que são 100 anos em relação a 1000 anos? O dízimo. 10%. É pouco. Então você está empenhado em acumular em qual lugar? Você está me entendendo? Só que veja, desde já eu quero dizer para você, e no domingo que vem eu vou falar um pouco mais sobre essa parte, isso não significa que Deus vai desprezar você. Não, muito pelo contrário. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse aqui, por exemplo, né? Cadê? Verso 24, coloque aí, por favor. Verso 23, né? Coloque aí no 23. Então, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Amém? Então, Jesus aqui está falando de coisas, de necessidades físicas, materiais dessa terra. E aí o Senhor vai e faz uma observação, né? Fala para você comparar, verso 24. Observai os corvos. Coloque no verso 24, por favor. Então, observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro. Olha só, os bichos nem trabalham direito, não tem onde guardar as coisas, não faz reserva financeira. Entendeu? Olha aí, não tem despensa, nem celeiro, todavia Deus o sustenta. Aí qual que é a última colocação do Senhor Jesus no verso 24? Quanto mais valeis do que as aves. Aleluia. Quantos aqui vale mais do que um passarinho? Amém? Aí você acha que o Senhor vai cuidar dos pássaros, que valem muito menos que você, tá bom? Me desculpe aí, né? Aqueles que têm em autoestima os animais, né? Mas bicho é menor que você. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo ou não? Por favor, não se torne pai de pet, né? Eu acho isso uma expressão ridícula, sabe? Quando aqui... E tem gente que fala com orgulho, né? Sou pai de pet. Ah, meu Deus do céu. Se alguém... Eu tenho que estar longe dessa pessoa. Se a pessoa falar assim, eu não estiver preparado, eu vou dar gargalhada na frente da pessoa, eu vou ser uma pessoa inconveniente, né? Então eu tenho que vigiar. Se alguém falar, sou pai de pet, eu saio correndo de perto. Ai, meu Deus. Porque vai me dar... Eu acho isso cômico, no mínimo cômico, né? Pastor, abre essa garrafa d'água aqui para mim, por favor. Só para... Ela está aberta aí quando eu quiser beber uma água. Obrigado. Então veja, quando o Senhor Jesus, ele estava dizendo tudo isso, né, e repito, né, depois você pode reler, né, do verso 13 em diante, ele estava dando uma direção clara para buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Amém? Então você não deve ficar, né, preocupado em relação a todas essas coisas. Amém? Que o Senhor, ele fez uma promessa de acrescentar. Ele vai cuidar de você. Não é que ele está desprezando você. Não é que ele está falando, olha, dedique-se aos tesouros dos céus, né? E aí você vai passar necessidade, vai passar privação, né? Não vai ter o que é necessário para a sua vida. Não, longe disso. O que Jesus falou foi justamente o contrário. Falou, olha, busque, que você vai ser cuidado. Amém? Então busque, em primeiro lugar, os tesouros dos céus, que os tesouros dessa terra que você precisa, o próprio Senhor cuidará de acrescentar na sua vida. Amém? Nós não podemos dizer que servimos ao Senhor Jesus, somos discípulos de Cristo, estamos seguindo os passos dele e andarmos numa direção contrária. Porque, como eu falei, Jesus não teve uma vida dedicada, sabe, aos tesouros dessa terra. Não, ele teve uma vida dedicada aos tesouros dos céus. Foi em função das pessoas serem libertas, das pessoas serem salvas, das pessoas serem curadas, das pessoas se tornarem, né, filhos de Deus. Ele veio anunciar a boa notícia do Evangelho da Graça, foi para esse propósito. Amém? O restante é só consequência. E é consequência pequena, que não deveria ser motivo da nossa preocupação, mas que, infelizmente, nos faz ficar preocupados. E essa ansiedade é que justamente afasta você do favor de Deus. Por isso que Jesus ele começa dizendo, né, no início, quando a gente leu, volta aí no verso 22, por favor. Verso 22. Está escrito, a seguir dirigiu Jesus aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não
andeis ansiosos pela vossa vida. Você não foi chamado para viver ansioso. Você foi chamado para viver no descanso. Amém? Confiante no Senhor, que você vale mais do que um pássaro. Tenho certeza que você nunca viu um corvo, ou sei lá, qualquer pássaro que seja estressado, colocando as asas na cabeça dele. E agora, hoje, que comerei, que vestirei? Meu Deus, eu não tive dispensa, não acumulei as coisas. Como que eu vou sobreviver hoje? Sabe, um pássaro arrancando as penas, né, da asa dele, estressado, ansioso. Já viu algum pássaro assim? Em crise, em pânico, né? De repente, assistindo o jornal, fala, meu Deus, outra crise, e agora? Aumentou a gasolina, aumentou, está tudo mais caro, e agora? Né? E despenando a si mesmo, ansioso. Pássaro passa por isso, irmãos? Não. Todo dia que você encontra o pássaro, a vida dele é a mesma. É aquela tranquilidade. Tem alguns que cantam, tem alguns que, né, que voam mais bonito, tem alguns que às vezes não é tão bonito, mas enfim, está lá suave. Amém? Pássaro vive assim, que vale muito menos que você. Então, por isso que Jesus disse, não andeis ansiosos pela vossa vida. Aí ele vai e explica qual que é o motivo que muitas vezes é razão de ansiedade. Aí ele continua dizendo, verso 22, acompanhe. Quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, né, que envolve todas essas questões da sua vida. Agora vai lá para o verso 31, só para te lembrar mais uma vez. Coloque, por favor, no 31, mais à frente, isso. Vamos ler juntos aqui o verso 31, vamos lá? Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, o que Jesus começa a falar no verso 22, e aqui no verso 31, ele dá essa resposta, do verso 22 até o verso 31 aqui, como se fosse um parênteses que Jesus faz para explicar o que não deve ser razão da sua ansiedade. Só que no verso 31 ele conclui dizendo, olha, você não precisa ficar ansioso se você buscar em primeiro lugar o reino. Se você buscar acumular o tesouro nos céus. Amém? Que é a vida dedicada àquilo que o Senhor dedicou à sua própria vida. Tá bom? Então, buscar o reino de Deus é se tornar um só com o Senhor, unido ao Senhor, com seus princípios, valores, propósitos. Então, quando nós fazemos isso, o tesouro vai aumentando nos céus. Só que ele disse, e as outras coisas, como está escrito, e essas coisas vos serão acrescentadas. Vos serão acrescentadas. E veja, e Jesus, ele falou, voltando a falar sobre a ansiedade e inquietações. Voltem no verso 29, por favor, um pouquinho atrás, vai. Isso. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis ao quê, meus irmãos? Inquietações. Inquietações. Então, o que Jesus está mostrando aqui? Ele está mostrando um sintoma. Porque às vezes você pode ficar em dúvida, pastor, como eu posso perceber na minha vida se estou dedicado, preocupado, ou empenhado, né? Não, a palavra preocupado não é a melhor palavra. Né? Se eu estou dedicado, empenhado, a acumular tesouros nos céus ou acumular tesouros na terra. Eu vou te dizer, a maneira de você perceber isso na sua própria vida é o seguinte, você vive com inquietações na sua alma, no seu interior, nas suas emoções, na sua mente, inquietações, ansiedades, entende? Então Jesus está falando, não se entregue a essas inquietações. Não se entregue. Por quê? Porque as inquietações, ansiedades, preocupações com a vida dessa terra, não é um tipo de vida que Deus tem para o seu povo. Por isso que no verso seguinte, olha só o que está escrito, verso 30. Coloca aí, por favor. Porque os gentios de todo, da onde? Do mundo ou do reino de Deus? Do mundo ou do reino de Deus? Do mundo. Você não é daqui mais não, meu irmão. Você não é daqui mais não, minha irmã. Amém? Então, porque os gentios de todo mundo que procuram essas coisas. Você não faz parte mais dessa turma. Você não faz parte mais desse povo. Tá bom? Era o que Jesus estava dizendo para os discípulos. Porque os gentios de todo mundo que procuram essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Olha, está aqui minha filha Isabela, a Sara está fazendo uma prova hoje, né? Como é que é? SSA. E uma das minhas filhas, que eu não vou dizer o nome, né? O bom de ter duas, que aí eu posso evitar constrangimentos, né? Porque elas já brigaram comigo, já acredita? Papai, não fala da gente lá no culto, na pregação. Eu falei, eu tenho duas, aí eu não falo o nome. Aí pelo menos, né?
Olha lá, já deu uma coceira ali, janela, já fez assim já, ó. Ela está ali rindo ali, a Isabela ali. O que acontece? Uma delas pode testemunhar isso, pode perguntar para elas, né? Então, né, são duas meninas, duas garotas. Aí tem alguns produtos que elas têm que usar da vida feminina. Sabe como é que é, né? É creme disso, creme daquilo outro. Meu Deus do céu, é creme para tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, né? Meu Deus do céu. Não, eu entro em farmácia, supermercado, esses lugares, eu fico... O que eu mais olho é a seção feminina. Sério, é até meio estranho, né? Às vezes chega lá a pessoa, lá, estou lá, o marmanjo lá barbado na seção feminina. Precisa de ajuda? Eu falei, precisa não, porque eu já fico mais sem graça já na seção feminina, procurando coisa de mulher. Aí eu vejo uma pessoa me perturbar, eu não gosto não. Eu falei, não precisa de ajuda não. Dá licença. Chega para lá. Deixa eu quieto aqui. Na seção feminina, descobrindo o que uma das 3 garotas lá de casa está precisando, né? Porque são 3, né? Então, Ludmila, Sara e Isabela. Aí, por que estou contando essa história para você? Porque é o seguinte, é o que Jesus disse, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Então, o que acontece? Quando uma das 3 garotas lá de casa, para não falar só das 2 filhas, né? Falar da esposa também, suspira uma coisa, tipo, comenta, às vezes nem pede, depois vocês podem perguntar para elas, nem pede. Às vezes eu ouço lá em casa, estou lá no dia a dia, na correria e tudo e tal. Ah, acabou meu creme de cabelo. Elas comentam, acabou o creme de cabelo. Sinceramente, se alguém ficar sem creme de cabelo, morre, acabou a vida? Não. Hã? Talvez. Eu acho que algumas irmãs aqui falaram, não, talvez, eu acho que acaba a minha vida. O que é isso, exagero, né? Olha para cá. Talvez, se acaba a vida da mulher. Veja, creme de cabelo, não é shampoo, não é condicionador, é creme de cabelo. Creme que usa depois para pentear. Você sabe como é que é, né? Estou tentando explicar aqui, porque tem homem que está... Como é que é isso, creme de cabelo, né? Tem os irmãos que nem sabem o que é isso. Tem creme de cabelo? Tem. Que não é o shampoo e não é o condicionador. É uma terceira coisa que inventaram, eu acho que recentemente. Acho que antigamente nem tinha, né? É só para... Tinha? É mesmo? Sei não. Acho que eu descobri recente, então, né? Porque eu sou homem, né? Eu descobri esses dias. Olha só. Então, uma delas lá em casa comenta. Acabou meu creme de cabelo. O que acontece? Eu sou pai. Uma das minhas filhas comentou, não pediu. E se ficar sem, não vai morrer. Não vai acontecer uma tragédia na vida dela. Sobrevive sem creme de cabelo. Sobrevive ou não sobrevive? Só as irmãs equilibradas aí. Sobrevive ou não sobrevive? Sem ofensa, viu, irmãs? É que às vezes tem irmã que idolatra o creme de cabelo, né? Aí, olha para cá. Então, sério, uma delas comentou, acabou o creme. Eu ouvi, nem falou comigo, eu ouvi a conversa né, porque eu estava por perto. O que aconteceu? Quando eu saí de casa para resolver outras coisas, inclusive da igreja, tudo o dia a dia, me veio a voz da filha dizendo, acabou o creme de cabelo. Aí eu parei na farmácia, fui lá procurar o creme de cabelo. E eu ainda ouvi ela conversando com a mãe ainda. E, mãe, tem aquele que eu gosto. Aí tem a marca do negócio ainda. Não... Aí lá vai eu, na farmácia, na seção feminina, e mais uma vez alguém me perturbar. Precisando de ajuda? Precisa não, deixa eu quieto aqui. Deixa eu achar um negócio que eu preciso encontrar aqui. Aí, eu vou lá na farmácia, parei minha vida, parei a rotina, fiz todo o negócio, só porque uma das filhas suspirou o creme de cabelo da marca tal, que eu ouvi, nem pediu para mim. Fui lá, comprei, levei o creme de cabelo quando voltei para casa. Aqui, ó, o creme de cabelo. Né, eu ouvi, você está comentando aí que acabou, está aqui o creme de cabelo. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, eu não tenho que esforçar isso, entendeu? Não é uma coisa que eu me empenho, né, e tudo. Não, eu faço isso de maneira espontânea. Porque eu sou o pai delas, entendeu? Eu sou o pai, fiz de maneira espontânea. Né? Ela não ficou lá esperneando, lá no meu pé, papai, por favor, o senhor não sabe a importância do creme de cabelo. Não teve nada disso, nenhuma crise dessa. Foi só um comentário e eu me preocupei de comprar. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é o seguinte, é como disse Jesus lá em Mateus capítulo 7, não sei se você se lembra do texto, do verso 7 ao 12, quando ele fala, né, no final, acho que se não me engano no verso 11, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Entendeu? Então veja, por isso que Jesus está falando do Pai de novo ali, mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Se eu consigo ouvir uma conversa das minhas filhas por perto e me preocupo de ir lá e comprar o que elas estão precisando, você acha que Deus, o nosso Pai, não consegue ouvir sua conversa? Não consegue escutar seus pensamentos, suas questões? Entende? O Pai cuida
de você. Ele cuida de você. Ele se importa com o seu creme de cabelo, inclusive, viu, irmã? Tá bom? Aí, ó, tá rindo aqui já, né? Agora tá rindo, né? O Senhor se importa com o seu creme de cabelo. Olha, meu Deus do céu, deixa eu ver quantas horas. Meu Deus, está acabando meu tempo já. Jesus amado. Domingo passado eu preguei aqui, não preguei? Parece que eu estava com a sensação, tinha saudade que eu tinha que pregar aqui, mas não, é porque eu acho que eu gosto dos irmãos, né? Eu não sei se vocês gostam de mim, não, mas eu gosto dos irmãos aqui de pregar, viu? Mas vamos lá. Então veja. Então, quando o Senhor Jesus diz, no verso 31, vai adiante aí mais uma vez, verso 31. Isso. Então, buscar antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas acrescentadas? São justamente essas coisas que eu e você precisamos nessa terra. Deus sabe que você precisa. Deus sabe que para você é importante creme de cabelo, como eu falei agora há pouco. E outras coisas. Ele sabe, ele se importa. Ele sabe que você precisa de comida, então vai ser acrescentado. Ele sabe que você precisa de roupa, então será acrescentado. Ele sabe, mais uma vez, que você precisa de creme de cabelo, então será acrescentado creme de cabelo também na sua casa. Ele sabe. O que você precisa de dinheiro também será acrescentado na sua vida. Então, essas coisas serão acrescentadas. Ele vai acrescentar. Ele vai fazer chegar nas suas mãos. Ele vai cuidar para que isso te alcance. Mas a sua busca não deve estar nessas coisas. Deve estar no reino. No tesouro inextinguível, onde o ladrão não alcança. Sabe? O tesouro que você coloca numa bolsa que nunca se desgasta, porque as dessa terra gasta. É ou não é verdade, irmãs? Parece que as irmãs vivem precisando de bolsa, né? Meu Deus, parece que é uma necessidade sem fim também, né? Estou precisando de uma bolsa. Você olha no guarda-roupa e fala, mas e aquelas lá? Fala, não, é outra. Fala, qual para que é outra? Entendeu? A bolsa dessa terra acaba, mas existe uma bolsa que nunca acaba. Amém? É lá do... Não é da terra não, viu, irmãos? Para falar para os maridos aí. É a do céu, a da terra acaba. Ou mesmo que às vezes nem acabou, na cabeça da sua mulher acabou antes de ter acabado, entendeu? Então, enfim. Então o Senhor, Ele acrescenta. Ele acrescenta. Só que o Senhor Jesus ele faz menção de algo aqui, no verso 34. Volta aí para o verso, aliás, avança para o verso 34, rapidinho. Ele fala de algo aqui que, na verdade, talvez você nunca viu dessa forma, mas ele fala de duas coisas que são duas faces de uma mesma moeda. Talvez você nunca percebeu assim. Então, o que ele diz, verso 34? Vamos lá, todos juntos, somos só voz? Vamos lá? Porque onde está o vosso tesouro, estará também o quê? Amém? Então, aí estará também o vosso coração. Então, são duas faces de uma mesma moeda. Que é o seguinte, aonde está o tesouro, estará o coração. Então é como uma única moeda. De um lado está escrito tesouro, do outro lado está escrito coração. Não adianta, essas duas coisas estão conectadas. Um lado denuncia o outro, um lado está vinculado ao outro. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. O seu coração estará onde você considera como tesouro. Entende? São apenas duas faces de uma mesma moeda. Então, a questão é a seguinte, né? E veja, isso está em todas as áreas da sua vida, tá bom? Em tudo que você faz. Tudo. Então, o que você considera tesouro? Ah, pastor, para mim, família é o meu tesouro. Então, se família é o seu tesouro, todo o seu tempo, todos os seus recursos serão dedicados à família. Ah, não, pastor, no meu caso, tesouro para mim é lazer, descanso, viagem, férias. Ah, tá. Então, se lazer é o seu tesouro, todo o seu tempo disponível, todos os seus recursos serão dedicados ao lazer. Ah, não, pastor, não é o seguinte, o meu tesouro precioso é o meu trabalho, né? Eu gosto de trabalho, isso é o meu tesouro, o meu trabalho. Então, se o seu trabalho é o seu tesouro, todo o seu tempo, todos os seus recursos serão dedicados ao trabalho. Aí tem aqueles ainda, né? Esses não assumem, né? Eu acho que até faz bem nem assumir também, que é o seguinte, não, meu tesouro é meu dinheiro. Eita glória. Então, aí, se o tesouro de alguém é o dinheiro, como é que vai ser a vida dessa pessoa? Todo o tempo dessa pessoa será dedicado ao dinheiro, todos os seus, recursos, inteligência, estratégias, né? Tudo aquilo que ele se esforça na sua vida será em função de dinheiro, ganhar dinheiro. Tudo isso simplesmente porque o seu coração acompanha onde está o seu tesouro. Eu tenho ido desde junho, né, eu falei para os irmãos já, lá a São Paulo.
todos os meses, né, fazendo um tipo de mentoria com o pastor Wilson, pastor da nossa igreja, um pastor muito experiente. Para quem não sabe, o pastor Wilson, ele é o vice-presidente da Vinha, né, essa organização de igrejas, essa família de igrejas que a Videira criou há décadas atrás, né, que são igrejas Videira e igrejas associadas. Né? Então, aqui no estado de Pernambuco, eu, além de pastor aqui da Videira de Recife, eu acompanho um grupo de pastores do estado, né, que são igrejas Videira e igrejas associadas. Né? Isso é uma função de supervisão. Sou supervisor aqui de Pernambuco da Vinha. Né? Mas aí tem um grupo indo lá a São Paulo, né? Então, para aprender algumas coisas com o pastor Wilson, uma grande bênção. E ele estava dizendo, né, porque lá em São Paulo tem os corintianos, né? Vai, Corinthians, né? Oh, meu Deus do céu. Esse povo que gosta de futebol. Aí tem a turma cujo tesouro é o Corinthians. E aí, pastor Wilson, compartilhando conosco que teve a final, né, de clubes de futebol, né, no Japão, disputado pelo Corinthians. Não sei nem quando é que foi isso. Quando foi isso? Ah, tem tempo, né? Por isso que não sabia se tinha muito tempo ou se eu que sou desinteressado. As duas coisas, né? Enfim. Então, foi 2012, tem um corintiano ali que me ajudou a lembrar, mas o tesouro dele... 3? Meu Deus. Não, está falando o número de corintianos, né? 3. 3 corintianos, mas acho que tem outros aí depois, né? Mas, enfim, mas o tesouro desses irmãos não é o Corinthians. Alguém diga amém atrás aí para mim, por favor. Obrigado. Está entendendo a mensagem? Vamos continuar. E aí, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? O pastor Wilson falando lá em São Paulo, né, de história de pessoas próximas. Espero que não seja da igreja, talvez até seja, né? Eu não perguntei para ele. Sabe o que algumas pessoas fizeram, alguns corintianos? Teve gente que chegou a vender casa. Vendeu um imóvel, a casa dele, para quê? Para bancar a viagem dele para o Japão para assistir o jogo do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians é o tesouro dele. Aí o coração vai junto. Aí todo o tempo dele, a dedicação dele, os recursos dele vai em função do quê? Do que é tesouro para ele. E o que é tesouro é onde está o coração. Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Né? Então, tiveram outros, né, que às vezes tentando negociar com o patrão, com o chefe, não, eu preciso de alguns dias de recesso e tudo, que vai ter o jogo do Corinthians, né? É o Corinthians, mano, daí, né? E aí, Corinthians, né? Fala mais ou menos assim, né? É Corinthians, mano. E aí, tentou negociar com o patrão a liberação do trabalho, aí o patrão falou, não vou liberar, então eu me demito. A pessoa perdeu o emprego. Saiu do trabalho por causa do Corinthians, entendeu? Porque é o tesouro da vida dele, que ele queria ir para o Japão assistir o jogo. Percebe? Aquilo que é tesouro é onde vai estar o seu coração. Aonde está o seu coração, está indicando que é tesouro. Simples assim. São duas faces da mesma moeda. E é triste, né? Outras situações, né, que acontecem também. Então, quantas pessoas desprezam completamente a sua família porque o seu tesouro é dinheiro, por exemplo. Então ele usa todo o seu tempo só para isso, para ganhar dinheiro, porque o tesouro dele é dinheiro. É dinheiro, não é a família. Então a família é se der tempo. É se ele conseguir uma liberação e perceber que não está perdendo dinheiro, ou deixando de ganhar mais dinheiro. E aí, quando alguém da família reclama com ele, né, da falta da presença dele, ele responde o seguinte, mas eu estou dando o dinheiro que a família precisa, então por que você está reclamando? Percebe? Aí parece que há um conflito. Porque na cabeça dele, como o tesouro para ele é o dinheiro, ele faz tudo pelo dinheiro, mas ele pensa, mas eu estou pegando esse dinheiro e estou colocando na família. Só que a família está querendo é ele, não é o dinheiro dele. Está querendo é a presença dele, não é o dinheiro que ele traz. Aí fica o conflito, ele fala, não, espera aí, eu estou dando dinheiro e vocês estão reclamando ainda. Mas é aí que está. É porque essa pessoa que está fazendo tudo isso, a princípio até em nome da família, ele não percebeu que, na verdade, o tesouro dele não é mais a família. Se tornou o dinheiro, infelizmente. E aí começa a degradação de muitas casas, famílias, casamentos, coisas desse tipo assim. Então, veja. O problema, como eu já disse antes, né, é que Jesus, esse é o ponto, ele é sabedor que o tesouro e o coração são duas faces da mesma moeda. O Senhor Jesus foi quem nos criou. Ele sabe como o nosso coração funciona. Então ele está ensinando justamente sobre isso. Então nós temos que ajustar em nossas cabeças, né, o conceito do que realmente é o verdadeiro tesouro. Por isso que Jesus está insistindo para renovarmos a nossa mente, para vermos como Deus vê. Porque qualquer coisa diferente do que Deus vê, meu irmão, não tem valor. Não é o real tesouro. Então Jesus, ele disse algo poderoso para mim e para você. Queria já chamar o irmão para o teclado aqui, por favor, para me ajudar a lembrar que tem que acabar.
né? Porque meio-dia, na verdade, tinha que ter acabado já, né? Mas calma aí, vai dar tudo certo. E olha que eu estou cansado e com... Porque foi intenso nosso jejum lá, né, irmão? Dormiu pouco, né? Ontem mesmo, entre louvor e oração e tudo, foi umas 4 horas lá. Foi uma benção. Veja. O Senhor Jesus, Ele afirmou que agradou a Deus, ao Pai. Olha só, lá no verso 32. Volta aí para o verso 32, por favor. Não temais, ó pequenino rebanho. Ou seja, não tenha medo. Porque o vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Ele se agradou. Então o Senhor está falando que o Pai teve alegria de nos dar o seu reino, para nós não temermos. E veja, o reino de Deus, ele jamais, nunca pode ser comprado por mim e por você. Amém? Primeiro, porque não está à venda. E segundo, porque se tivesse, nunca, jamais haveria recurso disponível suficiente para pagar o preço, o verdadeiro valor do reino de Deus. Uma vez que é o reino de Deus. E jamais alguém pode fazer parte do reino de Deus por escolha própria. Não, o reino de Deus é dado de graça. Amém? É favor imerecido. Não há preço algum. Porque todo preço que já existiu relacionado ao reino de Deus foi pago pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. E só que às vezes algumas pessoas podem cair no engano. Isso é um grande erro. Que é o seguinte, olha, então como é dado de graça, então eu posso desprezar. Eu não vou dar a devida importância. Isso é um problema que acontece na vida de muitas pessoas. Quando ganha algo e ela percebe que realmente é gratuito, não teve valor pago por ela, existe uma tendência ao desprezo. É ou não é verdade? Simples assim, infelizmente. Só que em relação ao reino de Deus, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Senhor nos dá de graça. Só que esse reino, ele é a verdadeira riqueza. Ele é a verdadeira razão de dedicarmos o nosso tempo, o nosso empenho, sabe, o melhor da nossa vida, porque esse reino jamais terá fim. E o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 22 é que nós vamos reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Você está entendendo? Então, no final das contas, todos nós estamos sendo preparados para esse reino que entramos pela graça, que acessamos pela graça, mas que não é por ser de graça que não tem valor e podemos desprezar. Não, muito pelo contrário. Então é nesse reino que tem que estar nosso coração. Amém? Agora, por que Jesus ele diz para nós não temermos, né? No verso 32 e no começo, não temais, não temais. Por quê? E logo em seguida diz que o Senhor nos deu o seu reino. Veja, porque nesse mundo, o que acontece? Muitos de nós podemos nunca sermos parte dos mais ricos dessa terra, financeiramente dizendo, falando dos tesouros dessa terra. Muitos de nós, entende? Né? Acontece, né, de terem irmãos, às vezes muito bem-sucedidos, riquíssimos, né? Eu conheço alguns lá de Goiás, em breve eu conhecer alguns aqui também, não tem nenhum problema ficar assim não. Mas, presta atenção, por que Jesus diz para nós não temermos? É o seguinte, porque quando você prioriza o reino e ainda vive nesse mundo, nessa terra, fica aquele receio, aquele medo. O seguinte, espera aí, eu estou priorizando o reino, mas e as coisas que eu preciso nessa terra? Será que eu não vou ter porque eu estou priorizando o reino? Não, claro que não. Por isso que Jesus falou, não tema, ó pequenino rebanho. Se o Pai se alegrou em dar o reino a você, que vale mais do que as coisas desse mundo, é claro que Ele vai acrescentar na sua vida, conforme está escrito no verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que Jesus fez aqui, entre o verso 31 e 32, é uma comparação de valores. Pensa comigo, o que você acha que é mais caro, que é mais precioso? O reino de Deus ou as coisas materiais que você precisa para sobreviver nessa terra? O reino de Deus ou o reino dessa terra? Para ficar mais fácil você comparar. O que você acha que tem mais valor, que é mais precioso? O de Deus ou dessa terra? O de Deus. Mas como que Deus te dá o mais caro, que é o reino dele? Você acha que Ele vai encolher a mão e vai querer que você passe necessidade, sofra financeiramente na vida desse mundo? O que você acha?
Claro que não. Aquele que não tem dificuldade de dar com alegria para você o mais caro, meu irmão, é claro que ele vai acrescentar na sua vida o que é mais barato, que são as coisas dessa terra. Você está me entendendo? Então esse é o argumento que o Senhor Jesus está colocando aqui. É justamente esse o contexto que Jesus está colocando aqui. Amém? Então, deixa eu falar em outras palavras, para a gente partir para o final de fato. Então, já que você não faz mais parte desse mundo, então deixa de viver como um cidadão desse mundo, como gentios, que Jesus disse. E invista tudo o que você puder no reino de Deus, porque certamente você vai ganhar. Porque o Senhor vai acrescentar todas as coisas. Você vai dedicar a sua vida ao que tem mais valor, e aquilo que é dessa terra, Ele mesmo vai acrescentar na sua vida, e não vai deixar você padecer necessidade. Ele cuida de você. O Pai se importa. Amém? Agora, fique em pé onde você está, por favor. Nós temos duas opções. A primeira opção é a seguinte: escolher trabalhar na força do seu braço, cuidar da sua própria vida, dos seus interesses, como qualquer pessoa desse mundo faz. Essa é uma escolha. Viver como um gentio, que Jesus disse. Pastor, qual que é a segunda opção? A segunda opção é acumular tesouros nos céus, que é o lugar mais seguro. E sabe qual que é a vantagem de você acumular tesouros nos céus? É que você acumula lá e recebe rendimentos aqui. Você está me entendendo? É assim que Deus faz. Quando você acumula tesouros nos céus, Deus te dá rendimentos na terra. Só que o inverso não acontece, tá bom? Quando a sua vida é dedicada às coisas dessa terra, não há rendimento no céu. Você está me entendendo? Aí fica só aqui. Só que quando você se dedica ao reino dos céus, busque em primeiro lugar aquilo que são os verdadeiros tesouros celestiais, o Senhor, Ele também te recompensa aqui. Então, qual que é a sua escolha? Amém. Eu quero dizer para você que a nossa escolha é acumularmos tesouros dos céus. Por isso do batismo, por isso do encontro com Deus, por isso das células que nós queremos crescer, romper, avançar e multiplicar. Por quê? Porque o que importa são esses tesouros. E os verdadeiros tesouros diante de Deus são as vidas, são as almas. Por isso que Jesus se fez gente. Ele se fez gente para ser uma semente de gente. Semente de manga, quando semeada, vai gerar um pé de manga. Semente de limão, quando semeada ali, vai gerar um pé de limão. E semente de gente vai gerar muita gente. Amém? Ele veio para ser essa semente de gente. Por isso que Ele se fez gente. Amém? Então é isso que deve estar dedicado ao nosso coração. Só que uma última coisa que você precisa entender, eu quero apenas começar a falar e já vou encerrar de fato. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, coloca aí para mim, por favor. Hebreus 12, verso 2, último texto que eu vou ler com você. Vamos ler juntos, amém? Uma só voz, já para encerrar. Vamos lá? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém? Veja, tudo que Jesus suportou, sofreu, viveu aqui na terra, foi em troca de algo que estava proposto a Ele. O que estava proposto a Ele? Né? Como um sinal de que Ele estava realmente na direção dos tesouros dos céus. Como a evidência de que Ele estava no caminho certo. Isso aqui também é como se fosse um tipo de sintoma, né, para você perceber se você está realmente acumulando tesouros dos céus. É justamente aquela palavra que está ali mais ou menos ali no meio ali, né? Em troca da alegria que lhe estava proposta. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer saber se você realmente tem dedicado a sua vida aos tesouros dos céus? Amém? Onde o ladrão não alcança. Amém? Onde tudo permanece. É o seguinte: alegria, 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 alegria. Se você quer saber se você está realmente focado nesses tesouros dos céus, virá alegria no seu coração. É impressionante. Basta você perceber. Você vai perceber isso na sua vida. Por exemplo, igual a gente vai ter o último encontro com Deus do ano.
Eu sei que muitos de nós queremos levar pessoas para o encontro, muitos de nós queremos batizar alguém. Às vezes não dá certo, às vezes as pessoas resistem, às vezes as pessoas fogem, né? A gente acabou de falar agora há pouco do jovem que fugiu, né? De 2 batismos, no terceiro foi batizado, aleluia. Mas irmãos, quando você está empenhado nessas coisas, irmão, a alegria é renovada no seu interior. Você está me entendendo? Esse é o testificar. Por isso que Paulo disse que o reino de Deus é justiça, paz e o quê? Alegria no Espírito Santo. Então quando você se dedica aos tesouros dos céus, a alegria vem. Agora quando você se dedica aos tesouros da terra, ô meu irmão, cansaço e enfado. Entende? Então quando eu falo para você de encontro com Deus, batismo nas águas, tudo isso nós estamos falando, se isso gera alegria no seu coração, ô meu irmão, é porque a sua mente já foi renovada, porque o seu coração está no lugar certo, e você entendeu que o verdadeiro tesouro são os tesouros dos céus, que são as vidas. Aí vem a alegria. Mas se você está no nosso meio, a gente fala de encontro com Deus, batismo, você já começa a ficar desanimado, cansado, fala, ai meu Deus, de novo, será que está batizando demais? Não, será que precisa fazer esse negócio de encontro? Será que tem que ir na célula? Sabe, cansaço, enfado. O que acontece, meu irmão? Veja, o seu coração segue o seu tesouro. É porque o seu tesouro não está nos céus. O seu tesouro está nas coisas dessa vida, e por isso que perdeu a alegria. Mas a boa notícia é que essa alegria, ela faz parte do reino de Deus. Ela está vinculada, sabe, a esse acesso a esses tesouros. Só que essa alegria é justamente a consequência da manifestação das verdades do Evangelho. Por isso que Paulo diz, né, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Né, o pastor Naor recentemente pregou lá em Goiânia, falando disso como se fosse como se fossem degraus, né? Então, quando você crê no Senhor Jesus, o que acontece? Você recebe a justiça. O Evangelho, em outras palavras, é a palavra da justiça. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus pagou o preço no seu lugar. Amém? Então os seus pecados foram punidos. As maldições que eu e você merecíamos foram colocadas em Cristo Jesus. Então a justiça foi satisfeita. Então uma vez que a justiça foi satisfeita, aí você sobe para o próximo degrau. Qual que é o próximo depois da justiça? Justiça o quê? Paz. Então uma vez que a justiça foi satisfeita, você está em paz com Deus. Amém? Você fala, não, sobre mim não há mais condenação, não há mais culpa. Que bênção, estou em paz com Deus. Só que uma vez que você cresce nessa paz, avança nessa paz, amém? Tem cada vez mais revelação dessa paz. Qual que é o terceiro e último degrau, que é o degrau mais elevado? Qual que é? Alegria no Espírito Santo de Deus. Você foi chamado para viver alegre. Alegre. Pastor, mas parece que eu não estou percebendo ainda. Medite no Evangelho e envolva o seu coração nos tesouros dos céus. Amém? Se você nunca trabalhou no encontro com Deus, eu recomendo que você trabalhe. Você deveria trabalhar no encontro com Deus. Amém? Se você nunca ajudou de repente o líder ali na sua célula, ajude na célula. Se você nunca serviu de alguma maneira, outra coisa ainda, nós vamos ter só mais um batismo nesse ano. Se isso não acontecer nesse ano ainda, mas no ano que vem, olha para cá, coloque como um alvo para a sua própria vida. Senhor, você fala para o Senhor, fala isso para o Senhor. Fala, Senhor, no próximo ano, eu quero que o Senhor me use para levar o Evangelho para alguém, de tal maneira que essa pessoa seja batizada nas águas, consolidada e seja um fruto permanente na tua casa. Amém? Meu irmão, quando você vê isso acontecer, meu irmão, vai manifestar uma alegria dentro de você, porque o seu coração se conectou com os tesouros dos céus, e meu irmão, você suporta e supera qualquer problema dessa vida, você entra no descanso, e o Senhor começa a acrescentar, e aí você vive realmente aquilo que Ele tem para você. Amém? Esse é o nosso chamado. Alguém pode dizer amém? Coloca a mão no seu coração, feche os olhos, repita logo após mim, diga assim: Pai, eu entendi que meu coração está aonde estão os meus tesouros. Eu te peço que o teu Santo Espírito possa guardar o meu coração vinculado aos tesouros dos céus, que são os tesouros que eu posso acessar graças ao Evangelho, à obra consumada, à boa notícia. E por causa da justiça, da paz, eu posso experimentar a alegria do teu Santo Espírito, porque o meu coração está vinculado aos tesouros dos céus. E esses grandes tesouros são as almas, são as vidas, porque o Senhor Jesus
veio buscar e salvar o perdido. O Senhor Jesus não teve o seu coração, não teve como tesouro os bens materiais, as coisas dessa vida. Não! A herança que Ele deixou são as vidas que Ele salvou, edificou e enviou para continuar nesta missão, nesse chamado dos tesouros dos céus, que são as almas dessa terra, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Vá debaixo da graça, da paz do Senhor. Amém. Fala para pelo menos 2 ou 3 irmãos antes de sair. Fala para ele, fala: meu irmão, você faz parte dos tesouros dos céus. Aleluia. Diga aí para alguém perto de você, em nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe os irmãos. Obrigado por ficar até o final.